Corinthians 2-1 para cima do Santos na semifinal do Campeonato Paulista e com isso garantiu vaga na final do Paulistão. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, aí já tá aparecendo um dos grandes nomes da partida, o Yuri Alberto, fez valer de novo a lei do ex. Ao longo dos pontos corridos dessa fase inicial do Paulistão, no jogo que teve entre Corinthians e Santos, que já tinha sido um jogo bem emocionante, já tinha sido um jogo muito bom também, e também tinha sido 2-1 para o Corinthians, por sinal, o Yuri também já tinha feito o gol, né? Então, essa lei do ex contra o clube que revelou ele, inclusive, o Santos, vem aparecendo toda hora, né? Enfim, aí o placar 2-1 Corinthians, a cronologia dos gols e desses principais destaques foi esse daqui. Aos 12 do primeiro tempo, o Yuri abriu o placar. O gol do Yuri Alberto surgiu de uma jogada de escanteio curto, né? O Rodrigo Garro e o Memphis Depay. O, o Depay bate pro Garro, se movimenta, cruza a linha de defesa inteira do Santos, né? Fez a linha de impedimento e ficou faltando só um cara. Eu não me lembro agora se foi o Escobar, se foi o JP Sherman, não lembro quem foi direito. Mas sobrou um único cara. E esse único cara deu condição pro Yuri. Ele tava isoladaço lá na frente. E por conta desse jogador que ficou em dúvida se saía ou se marcava o Yuri, ele ficou no meio do caminho. Na hora que saiu o cruzamento, ele tava lá atrás. E aí quando chega no Yuri, ele já tinha acompanhado a linha. Então, ali abriu o placar nessa falha defensiva do Santos. E uma jogada ensaiada muito bem trabalhada, muito bem feita pelo Corinthians, né? Indo para a reta final do primeiro tempo, onde o Santos já estava começando a criar um volume de jogo alto, produzindo muitos escanteios, principalmente. O Tiquinho Soares, que vem mostrando essa especialidade dele, né? Essa bola aérea. Já tinha feito 2 gols de cabeça, em 2 cobranças de escanteio contra a Inter de Limeira. E agora faz mais um, muito parecido com os gols que foram contra a Inter de Limeira, esse contra o Corinthians. Então o que, que a gente consegue destacar? Esse é um repertório do Santos muito bom, e nos últimos jogos praticamente todos os gols do Santos saem de bola parada. E aí a gente pode olhar o ponto positivo e o ponto negativo. Ponto positivo, essa bola parada vem sendo muito bem trabalhada pelo Santos. Ponto negativo, se você só faz gol de bola parada, o seu repertório no jogo jogado mesmo, significa que tá ruim. Então o Santos tem que evoluir nesse quesito. Um cruzamento muito bom do Guilherme e o Tiquinho ganhou do José Martinez. José Martinez é muito intenso, muito esforçado, mas no quesito físico e no quesito altura, o Tiquinho sobra. E aí ele ganha de cabeça, faz ali o gol de empate. Eu achei que, inclusive, o Hugo poderia ter pelo menos pulado. Por exemplo, se a gente olha o lado do Santos, o Gabriel Brazão, em todos os lances, nos 2 gols do Corinthians, inclusive, ele tenta, ele pula em todos. E já o Hugo é muito bom goleiro, poderia ter até sido convocado. Acho que esses últimos jogos dele não foram tão bons, né? Principalmente contra o Barcelona. Mas eu acho que goleiro tem que pular em todas. Todas, todas, todas. E o Hugo, eu sei que era muito rápido, próximo, mas pelo menos pulava, né? E não foi o que aconteceu. E aí no segundo tempo, eu não tô me recordando agora se foi em um escanteio curto de novo. Eu acho que não, né? Enfim, foi uma jogada do Andilhieri pela esquerda. Ele cruza para trás, um cruzamento muito consciente. O Andilhieri, por sinal, vem muito bem com a camisa do Corinthians. Já tinha dado assistência para o gol do Depay contra o Mirassol. E mais uma assistência para o Garro na entrada da área. Finaliza um foguete. Na origem da jogada era uma cobrança de falta do Rodrigo Garro. O Gabriel Brazão faz uma baita defesa. E aí na sequência da jogada, o Garro finaliza de novo. E aí indefensável para fazer esse 2-1. Então, assim, a gente não tem muito o que criticar o Gabriel Brazão, né? Nenhum dos 2 gols ele foi culpado. E olhando as expulsões ali, eu acho que eu tô na frente, mas foi o Zé Ivaldo e o Gonzalo Escobar. O Zé Ivaldo já com 36 do segundo tempo, mais ou menos. Uma entrada. Daqui a pouco a gente vai passar pelas escalações, aí eu destaco os principais jogadores de cada equipe. Mas, putz, uma entrada criminosa no Yuri, completamente desnecessária. O Yuri tava indo pra linha de fundo, o Zé Ivaldo tava inteiro na jogada. E ele atrasa o carrinho, parece, e pega só no tornozelo do Yuri. No lance, o juiz deu só amarelo. Inacreditável. Por sinal, eu já vou criticar o árbitro, Matheus Candansan. Cara, ele foi querendo fazer o que já aconteceu em alguns grenais. Eu lembro perfeitamente de um grenal que era o Daronco, o árbitro. E os caras, desde o primeiro minuto, se matando, se batendo. E ele segurava o cartão, lances claros.
e não dava cartão. O Matheus Candançan tentou fazer a mesma coisa. Eu discordo completamente dessa ideia de arbitragem de gerir o jogo. Porque assim, logo com 15 minutos de jogo, já era pro Félix Torres ter levado amarelo, que o Tiquinho gira pra cima dele e ele só puxa, era pra amarelo. O Von Schmidt faz uma falta matando um contra-ataque, que era pra amarelo, logo depois do Yuri, também não deu amarelo. Então assim, em questão de 15 minutos, dois erros que pendurariam um volante, o único volante com características defensivas do Santos, e um dos zagueiros do Corinthians. Não deu cartão. A partir daí ele já se perdeu no critério. E aí no lance do Zé Ivaldo era uma expulsão direta claríssima. Ele dá só amarelo, só vai rever no VAR. E aí o do Escobar, talvez não foi nem falta, porque não pegou direito. Ele foi com a intenção de pegar, só que ele não acertou. Então assim, era no máximo um amarelo do Escobar, ele deu vermelho direto, depois até acabou o jogo, tinha que dar pelo menos mais um minuto e acabou. Então assim, achei ele muito mal no jogo, faltou personalidade, faltou simplesmente aplicar a regra. Ah, mas como é que eu vou dar um cartão logo no início do jogo? Ah, cara, não é você que tem que pensar nisso. Quem tem que pensar é o jogador. Então, assim, só aplica a regra. E às vezes tenta controlar muito o jogo. É um típico da arbitragem brasileira. Tentar controlar o jogo. Lateral rápido. Teve um do Corinthians, que eu me lembre. Que cobra um lateral rápido, literalmente, onde é que a bola saiu. Ele fala: Não, pera, um pouquinho para trás. Tipo assim, vai matando algumas jogadas. E é por isso que a média de gols às vezes não é tão alta. O próprio juiz atrapalha nisso. Quanto menos o juiz interferir, melhor. Não é o caso do Matheus Candançan, pelo menos não nessa partida. Não gostei da arbitragem dele. Aí os caras do gol, né? O Yuri Alberto fez o primeiro, o Tiquinho fez o de empate e o Garro, naquela comemoração dele, que fez o gol do 2-1. Olhando aqui as escalações, primeiro lado do Corinthians, vamos começar pela linha de defesa. O Hugo não foi tão exigido. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas. E se o Santos deu 3 chutes a gol, acho que é muito, cara. Pode até ter finalizado, mas com uma pontaria boa, não. E o Hugo não foi muito exigido. No gol do Santos eu não acho que é falha, mas, que nem eu falei, pelo menos pulava. Ele nem esboçou reação. Aí a linha de defesa, os dois laterais espetaculares no jogo, tanto o Mateuzinho quanto o Andilleri. O Andilleri pra mim fica nítido que defensivamente é ok, e do meio pra frente é a especialidade dele. É um cara que cruza muito bem, pega muito bem na bola. O Corinthians arranjou um grande lateral esquerdo, fora que já tem o Bidu, que entrou na reta final, que também é bom lateral. Dois laterais esquerdos muito bom no elenco do Corinthians. A questão é que o Andilleri, por ser argentino, já ter jogado no River Plate, veio do futebol europeu, e já vai subindo nessas escalas de confiança. E o Matheus Bidu, que era do Guarani, que era do Cruzeiro na Série B. Aí a gente fala menos, mas também é muito bom lateral. E aí na lateral direito, o Mateuzinho, pelo que ele tá jogando, não acho exagero daqui a pouco cogitar ele na seleção. Ainda mais pra uma posição tão carente. Então, assim, seleção brasileira hoje tem o Wanderson e o Wesley para lateral direita. Se o nível do Wesley abaixar, ou do Wanderson abaixar, daqui a um tempo eu não duvido nada do Mateuzinho aparecer na seleção. Não é um gênio tecnicamente, mas é um cara que é esforçado, corre pra caramba, marca bem, chega bem à frente, é um cara que ainda é novo. Então, assim, joga em um time que tem muita pressão, então na seleção brasileira ele acredito que não sentiria. É a mesma coisa eu acho que vai acontecer com o Wesley. É uma pressão você jogar com a seleção brasileira, mas para quem joga em Corinthians e Flamengo já está adaptado a isso. São torcidas de massa. Então, se o Mateuzinho manter esse bom nível dele, substituiu perfeitamente o Fagner. A torcida do Corinthians nem lembra mais do Fagner dos últimos 2 anos, pelo menos não. O Mateuzinho bem superior a ele no quesito físico, principalmente, né? Acho que com a camisa do Corinthians o Fagner é bem maior. Até o momento, né? O Mateuzinho tem que ver até onde vai. Mas o Mateuzinho correspondendo muito bem na lateral direita. A dupla de zaga, eu gosto do Félix Torres, eu acho que é um zagueiro que tem uma boa saída de jogo. E o Gustavo Henrique não me passa muita confiança, né? Fez Santos também, mas enfim, não foi prejudicial na partida do Gustavo Henrique. No meio de campo, Ranielli, Carrillo e José Martinez, e aqui vale destacar a utilização do Ranielli e do José Martinez juntos. Quando os dois jogam juntos, o Ranielli é o primeiro volante e o José Martinez faz a função do Carrillo, né? O meio de campo que mais aconteceu desse Corinthians, no ano passado pelo menos, e várias vezes nesse início de ano, é José Martinez no lugar do Ranielli, o Carrillo pela direita no lugar do José Martinez e o Breno Bidon fazendo a do Carrillo. Acabou que depois saiu o Carrillo e entrou o Bidon. E o Martinez permaneceu, depois ainda entrou o Alex Santana no lugar do Ranieri. Os reservas
vai ser no próximo slide que eu separei aqui. Mas enfim, é um meio de campo que dá pra ver que foi com muito respeito pro Santos, justamente em colocar o Martinez e o Ranieri juntos. E o Carrillo não pode ser reserva desse time, é um cara que é muito bom, é um cara que é muito esforçado e tecnicamente ele sobra. Então assim, ele pode jogar mais aberto, pode jogar mais centralizado, uma função mais ofensiva, uma função mais defensiva. É um coringa, joga em qualquer função do meio pra frente o Carrillo e vai bem em todas. Não pode ser reserva desse time, fez falta no time titular no jogo contra o Barcelona, na minha visão. O Garro participando bem, um golaço dele, né? Essa trinca de ataque do Corinthians é absurda. Rodrigo Garro, talvez um dos melhores meias de criação do futebol brasileiro. Yuri Alberto, artilheiro do Brasil no ano passado. E o Memphis Depay, que a gente não precisa nem comentar muito, é um dos maiores jogadores da história da seleção holandesa. Não é exagero dizer isso, é um dos maiores artilheiros, talvez o maior da seleção holandesa. E, enfim, uma trinca de ataque muito boa. O Yuri aproveitando as oportunidades, o Depay eu achei meio discreto. Teve uma boa jogada que terminou em um chute para uma boa defesa do Brasão. Tecnicamente ele sobra. Mas eu não sei. Eu sinto que falta alguma coisa pro Depay, porque assim, é um cara que chegou para ser disparado o principal jogador do Corinthians. E não é o que acontece. Eu diria que o Yuri Alberto é mais importante pro Corinthians do que o Memphis Depay. Inclusive, não acho exagero falar isso. Mas é bom jogador. É bom jogador. Só que não no nível que eu achava que ia ser no Corinthians, né? Mas é bom jogador. Vieram do banco o Romero no lugar do Yuri Alberto, que quase teve a perna amputada pelo Zé Ivaldo. O Bidu no lugar do Andilleri. O Bidon no lugar do Carrijo. O Rian para uma proteção defensiva no lugar do Garro, um volante a mais. E o Alex Santana, volante por volante, no lugar do Ranieri. No primeiro lance, ele é uma falta pro Santos, ele dá um bicão para longe e toma amarelo. Então, que nem eu falei, a falta de critério. Primeiro tempo o cara puxava descaradamente para matar contra-ataque e não dava falta. O João Schmidt chegava decepando a perna, acho que era do José Martins, e não deu cartão. E aí depois o cara chuta a bola para longe e leva amarelo. Era para amarelo? Era, mas aqueles dois também. E ele acabou não dando no início do jogo. Olhando o lado do Santos agora, o grande destaque é que o Neymar não começou a partida. E para ele não ter nem entrado, claramente é um problema físico, muito provavelmente. Eu não sei se a ideia foi o seguinte: agora que ele já foi convocado para a seleção brasileira, não é um jogo muito pegado. Esse daí, o José Martinez e o Ranieri com certeza iam chegar duro no Neymar. Não sei se foi já pensando em preservar ele para não se machucar, né, que vem sendo quase que um trauma toda vez ele se machucando. Eu acho que pode ter sido até pensando em preservar ele para a seleção brasileira. Só que o Santos já se tornou muito dependente do Neymar. Aqui tá invertido. Era o Tassiano, mas pelo corredor direito, e o Soteldo fazendo a do Neymar. É o que tem que acontecer mesmo. É o Soteldo para suprir a vaga do Neymar. Não digo nem que era o Tassiano que tinha que jogar ali. Eu acho que inclusive o Santos fez besteira em pagar tanto no Tassiano. Eu acho que, tipo assim, eu torço pro Grêmio, né? No Grêmio ele não jogou nada. Sempre foi versátil, sim, mas tecnicamente sempre foi um jogador abaixo dos outros. No Bahia ele se encontrou. E só que assim, uma coisa é o Bahia, outra coisa é o Santos. A pressão é completamente diferente, o Santos é muito maior. Com todo respeito ao Bahia, mas isso é um fato. E, e não sei se valia a pena pagar tudo isso, né? Até porque ele não é nenhum garoto. Já deve estar com o quê? 27, 28 anos? Enfim, mas pagou caro e agora quer fazer valer. E entrou o Rolaser também, que é outro que o Santos, na minha visão, pagou muito caro. Só com o Rolaser e Tassiano é quase 100 milhões de reais. E assim, o Santos tá vindo da Série B, não sei se valia a pena gastar todo esse dinheiro, né? Mas enfim, não sou eu que vou falar se vale a pena ou não. Olhando para a linha defensiva do Santos, o Brasão achei que fez um bom jogo, tá? Fez boas defesas, foi importante para o Santos. Se não fosse ele, poderia ter perdido por mais. Na linha de defesa, a gente já dá para destacar aqui esse lado esquerdo com o Zé Ivaldo e o Escobar. O Zé Ivaldo fez um bom jogo, tecnicamente principalmente, com bons passes, quebrando linhas, fez um bom jogo. Mas desproporcional demais essa entrada dele no Yuri. Ali acabou o jogo do Santos, praticamente. O Zé Ivaldo é bom, mas eu sinto que falta um pouquinho de inteligência ao longo do jogo e preparo físico, que ele parece ser um cara muito pesado. Até porque ele não é velho, né? Poderia estar com um físico melhor e tomada de decisão um pouquinho melhor. Mas tecnicamente é muito bom zagueiro, né? Se ele adaptasse um pouquinho mais essas coisas, passaria mais confiança. O Escobar
Cara, o Escobar é lateral esquerdo, parece que ele é ambidestro, tem a facilidade de usar a perna direita. Mas não me passa confiança, cara. Quando você precisar de um cruzamento certo do Escobar, não vai vir uma pedrada. Quando você precisar de um chute bom dele, não vai vir. Na reta final a bola quase sai uma lateral, quando sobra pra ele finalizar. Fora que perdeu a cabeça na reta final e ainda foi expulso. Então, é um cara que não passa confiança. Eu diria que os grandes problemas do Santos são as laterais. De um lado é Escobar, e qual que é o reserva do Escobar? Lateral esquerdo do Santos? Não tô nem lembrando agora. E no lado direito é o João Pedro Schermão e o Léo Godoy. O Léo Godoy não tá jogando nada. E o JP Schermão é um cara que é muito novo. Então, para esse tipo de jogo, a experiência pesa e ele não tem essa experiência ainda e já tá com essa carga de ser o titular na lateral direita. Então, as laterais para mim são a grande carência do Santos. E o Gil, cara, teve uma coisa que me irritou muito, bicho. Uma falta pro Santos que o Zé Ivaldo ia cobrar. O Gil, ao invés de abrir pra dar a opção de passe, ele fica parado e falando: lança lá, lança lá. Porra, futebol 2025. Você tem que, ao invés de falar, toca pro fulano, você se movimenta pra você ser uma opção de passe. E eu acho que até pela idade, o momento do Gil já passou. Se colocar na velocidade, o Gil vai perder. E olha que o Gil anulou o Memphis Depay a maioria do jogo. O Gil fez um bom jogo. Mas no longo prazo, não acho que seja o ideal o Gil, com quase 40 anos, ser o titular desse Santos. Ainda mais um Santos que se reformulou, um Santos que investiu tanto. Tinha que ter um zagueiro mais próximo do ápice da carreira. O do Gil foi há 8, 9 anos atrás, né? Enfim, e ele deu uma declaração no final do jogo, né? Uma entrevista ali falando que faltou critério porque era pra ter expulsado o Carrijo na entrada no Cleison. E cara, ele tá corretíssimo. Era pra ter expulsado ali, só que o do Zé Ivaldo também era pra vermelho, né? Não muda o fato de que no lance principal ali do Zé Ivaldo, o juiz fez errado, né? Ele deu amarelo. Mas o VAR corrigiu e aí sim fez o certo, que era expulsar. Só que o Carrijo também tinha que ter sido expulso. E aí eu comentei aqui no canal. Você expulsar um jogador do Corinthians jogando na Neoquímica Arena contra o Mirassol é diferente de você pegar e expulsar um jogador do Mirassol. E aí, como eu falei, falta personalidade, falta coragem para os árbitros. O Matheus Candanção é a mesma coisa no jogo. E árbitro que não tem personalidade eu não consigo gostar. Então, era a Edna, se eu não me engano, ou a Daiane Muniz. Foi uma das duas, né, que apitaram esse jogo do Corinthians e não tiveram coragem de expulsar o Carrijo. E aí aqui o Matheus Candançan, com 15 minutos, dois lances claros de amarelo, também não teve coragem. O Zé Ivaldo, lance vermelho claro também não teve coragem. E aí no último lance do jogo, ganhou coragem, expulsou errado, direto o Escobar. Assim, os caras, porra, só aplica a regra. Não pensa, tipo, como é que vão reagir? Dane-se, só aplica a regra. Será que é demais? Mas enfim, erraram lá e acertaram aqui. Só que aí fica qual que é o pensamento. Naquele jogo ajudou o Corinthians e aqui fez o certo. E aí parece que tá prejudicando o Santos. Sendo que aqui fez certo com a ajuda do VAR e lá que tinha feito errado, né? No meio de campo, o João Schmidt sendo esse primeiro cara de marcação e o único de marcação. Eu vou destacar bastante o Gabriel Bom Tempo. Fez um grande jogo. Já jogou como ponta ao longo desse início de temporada e virou esse segundo volante do Santos. Cara muito bom tecnicamente, não para de correr, toda hora aparecer pro jogo, poderia ter ficado até mais tempo. Eu entendo as mexidas, né? O time foi pra frente, entrou o Roleiser, entrou o Barreal, entrou o David Washington. Faz sentido tirar ele e deixar só o João Schmidt como proteção, ainda mais com a expulsão do Zé Ivaldo. Mas o Gabriel Bom Tempo é um grande nome, um cara que é muito novo. O Santos tem que investir bastante nele porque é muito bom jogador, uma grande promessa. Do meio pra frente, o Guilherme não fez um bom jogo, tecnicamente errou bastante, mas deu o cruzamento pro gol do Tiquinho Soares. O Tassiano discreto, e o Tassiano é aquele cara que é muito esforçado, do meio pra frente faz todas as funções, só que tecnicamente ele é mediano. Por isso que eu falo, pagar 32, 40 milhões de reais no Tassiano é muito, mas é bom jogador, só que não é craque. E você pagar esse valor todo, tinha que estar pagando isso tudo em um craque. O Tassiano não é craque. Mas é um cara muito esforçado e para elenco agrega muito. O Tassiano pode jogar de segundo volante, o Tassiano pode jogar de primeiro volante, de meia central, pela meia esquerda, pela meia direita, de falso 9 até lateral direito. No Grêmio ele jogou de tudo que era posição. Ele faz tudo. Só que ele faz tudo mediano. Ele não vai ser um craque. E você pagar 32, 40 milhões de reais em um cara que faz tudo mediano é demais.
E o Soteldo buscou criar jogo, caiu pelas pontas, foi pelo meio, mas não conseguiu criar muito. E o Tiquinho, essa bola aérea muito boa, vem ficando claro que ele é a grande referência lá na frente desse time do Santos. Fez um bom jogo, aproveitou a oportunidade que teve para fazer o gol. Entraram o Barreal, reforço por agora, fazendo meio que uma meia esquerda, barra volante, né? Ainda mais com a expulsão do Zé Ivaldo e o João Schmidt indo pra zaga, ele construiu mais. Léo Godoy entrou mal na direita, Roleiser se esforçou bastante, mas não conseguiu criar nada perigoso. E o David Washington também não teve muito tempo, mas daqui a gente percebe as quatro substituições, todos os reforços, né, que chegaram nessa temporada. Então, Barreal, Léo Godoy, Roleiser, David Washington chegaram agora. Do time titular, Zé Ivaldo chegou agora, Gabriel Bom Tempo tá jogando só agora, o Tassiano chegou agora, o Tiquinho chegou agora, o Soteldo voltou nessa temporada. Então, um time que metade do time é novo, fora os que entraram, todos jogadores que chegaram por agora. Então, o Santos ainda pegando entrosamento, né? O Corinthians manteve a mesma base do ano passado, então é um time mais entrosado. E aí, indo para a reta final daqui do vídeo, as estatísticas. 11 chutes do Corinthians, sendo 4 a gol. Duas delas pararam no Gabriel Brazão. 14 do Santos, finalizou mais. Só que só duas a gol. A pontuaria ruim, que nem eu falei. Produziu pouco, né? Só o cabeceio do Tiquinho e o outro chute a gol foi de quem? Eu não me lembro. Eu diria que foi o Gabriel Bom Tempo, que eu me lembro de pelo menos dois chutes dele. Não sei se um deles foi a gol, acho que sim. Posse de bola um pouquinho maior para o Santos, mas bem pouco. Faltas 16 do Corinthians tendo 4 amarelos, 17 do Santos tendo 1 amarelo e 2 vermelhos. E era para ter sido maior esse número. O do Félix Torres, o do João Schmidt, fora que pode ter tido outros ao longo do jogo. Mas esses dois ficaram marcantes na minha cabeça, ainda mais pela falta de coragem do juiz de aplicar a regra. Escanteio 7 do Corinthians, 5 do Santos. Um Santos que finalizou, mas não conseguiu dar muito perigo, né? E o Corinthians aproveitando essa bola. As duas equipes aproveitou a bola parada. O Santos com o gol do Chiquinho Soares e o Corinthians com um gol no escanteio curto do Yuri Alberto. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, com isso o Corinthians garantiu vaga na final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar ou o Palmeiras ou o São Paulo. Vão jogar hoje. Outro clássico, outro jogaço. O jogo no Allianz Parque, então o Palmeiras é um pouquinho favorito. É um time que é mais pronto também. E se tiver Corinthians e Palmeiras vai ser interessante. Assim como Corinthians e São Paulo vai ser interessante também. Mas eu acho que principalmente Corinthians e Palmeiras seria uma baita final. E a decisão vai ser na Neoquímica Arena. Que o Corinthians fez a melhor campanha, disparado. Então já é esse ponto positivo pro Corinthians, né? Essa decisão em casa. E acho que depois de amanhã já, né? Tem a volta contra o Barcelona de Guayaquil, de novo na Neoquímica Arena. Jogo dificílimo, o Corinthians precisa golear. É um Corinthians que é um bom time, mas é um time que ainda não encanta. No ano passado chegou a fazer isso na reta final do Brasileiro, mas nesse início de ano é um time com bons resultados. Eu acho muito exagero pedir demissão do Ramon Dias. Se a gente pega os resultados do Corinthians, se eu não me engano, perdeu só 2 jogos na temporada. Que foi o Barcelona de Guayaquil e a derrota mais dolorida, com toda certeza, esse 3-0. E o 3-1 pro São Paulo no Morumbi. Só. Então, como é que você vai pedir demissão de um cara que perdeu 2 jogos? Entende? E assim, na pior das hipóteses, Corinthians eliminado da Libertadores. Se não fosse o Ramon Dias, não estaria nem jogando a pré-Libertadores. Então, é mérito do cara estar disputando. Se for eliminado, lógico, vai vir muitas críticas. Principalmente porque o primeiro jogo, o Corinthians se perdeu mentalmente na reta final do jogo, tomando 2 gols muito rápidos, né? Mas, enfim. Sobre o jogo, no geral, o Neymar fez muita falta. Principalmente nessa reta final do jogo, se ele tivesse condição de jogar pelo menos uns 20 minutos, eu acho que já daria uma força muito grande para o Santos, principalmente nas bolas paradas, nessas jogadas dele, ainda mais com esse gás final contra um monte de jogadores já cansados, poderia destoar bastante. Acaba que ele não jogou, o Santos sentiu muito a falta dele. O substituto dele foi o Tassiano, e o Tassiano fez um jogo ruim. Então, isso daí já diz muito sobre a falta que o Neymar fez no jogo. E com isso, Corinthians na final do Campeonato Paulista. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!